pessoal! É com muita alegria que estamos aqui de volta no nosso canal Gênesis, Web Espírita no YouTube, para promover mais um momento de estudo em torno do tema Revolução Espírita. Já gravamos alguns vídeos e eles estão numa playlist no nosso canal Gênesis. Uma nova ideia, estamos criando possibilidades para produção de vídeos em torno da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Então, estar com você para nós é uma honra, poder visitar o seu lar, os seus amigos, a sua família. Então, nós pedimos que você nos ajude, compartilhe o trabalho, porque um compartilhamento pode ajudar pessoas, pode trazer elucidações quanto às leis da vida. E nós podemos contribuir assim para um mundo melhor. Acredite que você pode, e muito, ser instrumento da espiritualidade que trabalha proficuamente na mudança da nossa casa planetária. Pois bem, nós estamos nesse ciclo de leitura trabalhando com um material que foi disponibilizado pelo nosso pesquisador Paulo Henrique de Figueiredo no livro Revolução Espírita. Já gravamos então alguns vídeos e hoje nós vamos relembrar que o livro tem como título Revolução Espírita, Teoria Esquecida de Allan Kardec, onde o Paulo vem nos convidar para refletir em torno da Revolução Espírita, que representa uma mudança de paradigma no sentido da autonomia por meio da conscientização dos indivíduos. Essa é a tarefa do Espiritismo e dos verdadeiros espíritas. Pois bem, queridos amigos, dando continuidade na introdução do trabalho, nós vamos trazer o Paulo dizendo assim, que a lei natural que rege a moral não é externa. Está presente na consciência de cada ser, como definiu Rousseau em O Emílio, aspas, consciência, juiz infalível do bem e do mal, que tornas o homem semelhante a Deus, és tu que fazes a excelência de sua natureza e a moralidade de suas ações. O Paulo diz assim para nós na introdução. Enquanto pensadores como Karl Marx imaginaram reformar a humanidade por meio de lutas de classes sangrentas para criar uma nova estrutura social, tanto Rousseau quanto Kant reconheciam a necessidade de se criar um novo homem para a regeneração da humanidade, capaz de reverter o estado de submissão das grandes massas trabalhadoras e servis a uma pequena elite que gozava de poder e privilégio. Essa exploração tem se mantido por milênios desde o início da civilização, sustentada por estruturas sociais rígidas e doutrinas políticas e religiosas cujos ensinamentos transferem para Deus a ganância, egoísmo e orgulho, próprias desta minoria. Desde a civilização, como tão poucos conseguiram manter a esmagadora maioria dos homens sofrendo por tantos milênios de forma submissa, vamos observar na terceira parte desta obra que a cultura da nossa civilização desde o seu início se estabeleceu como se impor castigos e proteger com recompensas fossem atos naturais do comportamento divino. Esta fantasia foi criada quando transferiram para a divindade o egoísmo humano, que rege as desigualdades, privilégios e preconceitos. Como vamos demonstrar?
confrontar esse equívoco é exatamente o papel da revolução. As grandes tradições religiosas do passado foram fundadas a partir do conceito moral de heteronomia, as interpretações. Porque, na essência, foi captado a chamada prisca teologia. Continuando. Como se a divindade agisse por meio de castigos e recompensas, e adotando o princípio da degradação das almas. Paulo agora vai dar alguns exemplos. Olha que interessante. No Velho Testamento, a gênese da humanidade está simbolizada pelas figuras de Adão e Eva, que foram repreendidas pelo erro de comer o fruto proibido e castigados com a expulsão do paraíso. O parto com dor, a mortalidade, transmitindo o pecado original para toda a sua descendência, conforme a interpretação do clero. Segundo essa tradição, para fugir da condenação eterna é preciso sujeitar-se cegamente à vontade de Deus. Estas leis ditas divinas são externas ao indivíduo. Nessa concepção, a maior virtude humana seria a obediência. Os valores morais desta cartilha são condicionamento, pecado e castigo, sujeição e recompensa, submissão e fé cega. Interessante. Nós temos estudado o contexto da evolução, os textos do Antigo Testamento, e verificamos que há símbolos, que foram, na verdade, uma doutrina decodificada por Moisés. E nestes símbolos existem muito mais do que se pensa. Mas no que remonta aos códigos humanos, é heteronomia pura. O Deus vingativo, o Deus punitivo, o Deus privilégio. Continuando. Nas doutrinas reencarnacionistas do Oriente, a mitologia é outra, mas os valores inerentes são os mesmos. Em suas narrativas, originalmente a alma é boa como a criação de Deus, mas ao manchar-se pelo pecado provocado pela desobediência e pelos erros cometidos, determinam a reencarnação como castigo, recebendo a pena de viver como animais, insetos, mulheres, pasmem, ideia do preconceito, ou párias, conforme a gravidade do delito. De acordo com o hinduísmo, por exemplo, as almas criadas perfeitas caíram pelo erro e foram encarnadas no mundo como punição, sendo mantidas na roda das reencarnações até que se purifiquem e voltem ao todo universal. E na Grécia? Os mitos descreviam a queda da alma que vivia junto aos deuses, quando sucumbiu ao orgulho e egoísmo, ocasionando sua degeneração e condenação a encarnar como homem ou animal. Penalidade que se estenderia até a superação de todos os seus pecados. De acordo com esses mitos, quanto mais simples, pobre e trabalhador braçal for o indivíduo, mais culpado e pecador teria sido no passado. Deveria andar de cabeça baixa, sofrer calado, sua condenação, submissão à misericórdia divina como escravos do pensamento. Esta representação fantasiosa da massa humana, trabalhadora, interessava diretamente aos poderosos governantes, sacerdotes, abastados e nobres.
Essas ideias ancestrais se perpetuaram pela tradição como revelações divinas sobrenaturais. Repito, Paulo aqui discorre sobre o ponto de vista das religiões, no seu sentido, das interpretações que foram dadas. E que, com o passar do tempo, foram inclusive sendo descaracterizados, até chegar nesse panorama apresentado pelo pesquisador. Porque nós que estudamos um pouco este assunto, verificamos que símbolos foram criados para materializar um pensamento, as revelações, e que até hoje são tidos como a infantilização do processo. E, na verdade, nós compreendemos que foi uma tática para que a mensagem, na essência, pudesse vencer o tempo e chegasse nos nossos dias, quando temos a ferramenta do Espiritismo para interpretá-los e verificar que há muito que aprender. É um comentário de minha responsabilidade. Mas aqui, repito, no painel histórico, é exatamente esta visão que frequenta na cabeça das grandes massas. Mas não foram somente as tradições religiosas que propagaram a moral heteronômica. Por sua vez, as teorias materialistas surgidas no século XIX abandonaram os mitos e superstições, mas mantiveram o conceito da heteronomia que submete os homens às leis externas da sociedade, ou à lei do mais forte determinada pelas diferenças orgânicas. Segundo Auguste Comte, por exemplo, as grandes massas de operários e de todas as mulheres não possuíam o desenvolvimento adequado do seu cérebro e estavam, assim, organicamente impedidas pela natureza de fazer uso adequado da razão, devendo-se submeter ao comando de uma minoria, uma elite de homens guarnecida de um sistema nervoso privilegiado, capaz de torná-los cientistas, dirigentes, comandantes da massa ignóbil. Estas delirantes fantasias do positivismo kantiano foram bem aceitas em seu tempo. Ideias semelhantes dominaram os séculos seguintes e ainda persistem. Hoje, estamos no ano de 2019 e a cada dia nós vamos, quanto povo, descobrindo que a massa é manipulada. Hoje, por um organismo, por um sistema chamado mídia. A mídia oficial, os sistemas que impulsionam o progresso, desde os aplicativos, dos filmes, da fomentação da contracultura, com a inserção de ideias estranhas, e a humanidade vai caminhando num percentual considerável, sem saber exatamente o tamanho do iceberg, porque nós só vimos a ponta. Por isso, estamos sendo convidados, pela dor que campeia nos corações, a mergulhar na história, aprender com os erros, se impulsionar nos ajustes, nos acertos, nos grandes exemplos. Parafraseando o conto da águia criada entre as galinhas, narrado por Leonardo Boff, o período histórico no qual se estabeleceu o Espiritismo pode ser representado pela águia,
ignorante da sua natureza, por ter vivido em um galinheiro, como se fosse uma delas, sem saber o que fazer ao pé de um precipício. Mergulhar no abismo do niilismo seria a opção do materialismo. Retroceder como uma galinha de asas encolhidas, pé ante pé, seria a escolha da restauração monárquica e clerical, retornando aos escombros do velho mundo. Por fim, mirar as nuvens, enfrentar o novo, abrir as asas e voar, perseguindo o seu destino como nobre ave, é o que propunha o espiritualismo racional nos tempos de Allan Kardec. Se ao animal é natural o condicionamento, permitindo os benefícios da evolução das espécies, de sua conservação, a natureza do espírito humano é o livre-arbítrio. O livre pensamento faz do homem um ser inteligente, proativo, com opinião própria. Desse modo, a teoria da autonomia é a base fundamental da transformação que germina na humanidade, representando sua regeneração pela construção de um mundo novo. O filósofo e psicólogo suíço Jean Piaget, estudando o juízo moral na criança, estabeleceu uma associação entre moral heteronômica, coação e submissão, e a moral autônoma, cooperação e respeito mútuo. Vejamos Piaget. Aspas. Reconhecemos com efeito a existência de duas morais na criança, a da coação e da cooperação. A moral da coação é a moral do dever puro e da heteronomia. A criança aceita do adulto um certo número de ordens, às quais deve submeter-se, quaisquer que sejam as circunstâncias. O bem é o que está de acordo, o mal, o que não está de acordo com estas ordens. A intenção só desempenha um pequenino papel nesta concepção. E a responsabilidade é objetiva. Mas, à margem desta moral, e a responsabilidade, depois, em oposição a ela, desenvolve-se pouco a pouco uma moral da cooperação, que tem por princípio a solidariedade, que acentua a autonomia da consciência, a intencionalidade e, por consequência, a responsabilidade subjetiva. Pois bem, meus queridos amigos que estão acompanhando atentamente o desenvolvimento desta análise. Segundo Piaget, é possível transpor para a sociedade esse processo psicológico natural da criança, sucedendo no transcorrer das gerações, no sentido de complexidade, uma sucessão natural da coação para a solidariedade, da moral heteronômica para a autônoma. Nas sociedades conformistas, onde o povo é explorado, a coação determina submissão e passividade. Já onde a liberdade é promovida, surge a ação solidária. A responsabilidade do indivíduo para com o todo e vice-versa. Vencendo
como nos ensina o Espiritismo, o interesse pessoal. Bem compreendida, a autonomia da consciência é o fundamento da boa nova trazida por Jesus e encoberta pelo interesse de dominação das igrejas e do clero, ou das igrejas e dos cleros. Ideia moderna intuída por Rousseau e teorizada por Kant, a moral pela educação libertária influenciou as gerações francesas depois da Revolução. Nesse momento, os espiritualistas racionais tinham como objetivo superar a luta de opostos radicais, representada pelos filósofos materialistas de um lado e pelos autoritários e saudosistas restauradores do poder papal e da monarquia de outro. Os espiritualistas criaram um terceiro caminho, quando tomaram a Universidade de Humanas, na época, Ciências Morais, e fundaram uma filosofia libertadora, baseada no conceito da educação pela liberdade e pela autonomia moral. Sustentada por pensadores como Royer Collard, Maïnen de Biran, Victor Cousin, Theodore Jouffroy. Esta filosofia espiritualista moderna foi ensinada nas escolas, sendo responsável pela educação moral da geração que viria a surgir, o Espiritismo na França. Pois bem, amigos, a teoria esquecida, o Espiritismo, no século XXI, aponta um horizonte muito interessante de trabalho, apresenta uma mudança de paradigma no sentido da autonomia por meio da conscientização dos indivíduos. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta é a tarefa do Espiritismo e dos verdadeiros espíritas, que se executa pela educação e pela ação social, e pelo estabelecimento de uma moral racional, guiada pelas leis naturais, presentes na consciência de cada um de nós. A humanidade está em transformação e passará inevitavelmente pela revolução moral, que a teoria espírita prevê e acompanha. Concluímos com Paulo. Corrupção, privilégios, indiferença ao sofrimento, preconceito quanto às minorias, submissão das massas, abuso dos animais, degradação do meio ambiente, selvageria exploratória da economia, guerras sustentadas pelo interesse financeiro. Todas as enfermidades da humanidade têm comum uma única causa: o egoísmo e o orgulho do homem. E acrescentamos, e a tirania. Com o potencial de superar progressiva e definitivamente essas chagas, o Espiritismo resgatado, tal como foi proposto originalmente por Allan Kardec, é a solução definitiva para a contemporânea crise moral da humanidade. Caminhemos juntos, de mãos dadas, com penhor, mobilizando os recursos, sensibilizando corações, para que nós possamos buscar o caminho do meio, que é esse terceiro caminho que o Espiritismo inaugura.
Vamos abrir mão das polarizações, do radicalismo. Vamos mergulhar no sentido de compreender os fatos. O Espiritismo nos auxilia, pautado na moral cristã, do total desinteresse, da despersonalização, do envolvimento com a tarefa social. Diante da dor que campeia no mundo, do alto índice de suicídio no Brasil, na nossa cidade de Belo Horizonte, no mundo inteiro, não tem como permanecermos indiferentes. Antes, a revolução se engrava nos mares da violência. Foi o que a própria Revolução Francesa nos deixou como legado. No início, o sonho. Depois, o cadafalso da dor. A guilhotina, a espoliação, o sangue, morte, repetição das tragédias dos holocaustos. O que caracteriza a nossa infantilidade. Não estávamos prontos. Porque não compreendíamos a justiça divina. Ainda estamos longe, mas Jesus auxiliou a humanidade, impulsionando-a através dos tempos, com os grandes iluminares que vieram à Terra, para que, com seus exemplos, pudéssemos sermos tocados pela luz e a luz que há em nós. Essa luz que anda amortecida pela nossa vaidade. Vaidades, vaidades, vaidades. Amigo, o tempo urge. As oportunidades podem escapar pelos dedos. Então nós fazemos uma pergunta para você. Vale a pena gastar tempo, energia, sentimentos e emoções com o que não edifica? É para a gente pensar. Como falamos, a massa de manipulação é uma força engenhosa que engana, que assola, e quando assustamos, estamos participando desses movimentos que só trazem dificuldades. Voltemos os nossos olhos para a iluminação interior, propondo essa revolução moral. E a revolução, como nós temos visto, é um reposicionamento. Na evolução setenária, a gente sempre vai voltar para o ponto necessário para o reajuste e buscar ali forças para o impulso. E abrindo as perspectivas, ampliando o nosso nível de consciência, vencendo, portanto, então, a atração da matéria, dos gozos, das paixões, administrando. E quando nós nos movimentamos fazendo luz, a luz que há em nós, em cada um, em cada ser, ela contagia, ela envolve aqueles que estão sintonizados. E assim caminha a humanidade, todos no processo de colaboração mútua, universal. Isso é esplendoroso pensar que o mundo oferece para nós os recursos para o nosso crescimento e que nós vamos atingir a vitória. Agora, na jornada, diante de tantos obstáculos, de tantas inferências, interferências, adulterações, compete a nós outros criar um espírito de trabalho, de serviço desinteressado, buscando a sintonia com o mais alto, com os espíritos superiores, que são representantes daquele que é o governador, o líder espiritual desse planeta, Jesus Cristo. Nós agradecemos a sua presença. Mais uma vez, eu peço, compartilhem esse trabalho e venham frequentar o nosso espaço, dê um like no vídeo, acionem o sininho para receberem as notificações
e participem dos estudos conosco durante a semana. Nós estamos a cada momento produzindo vídeos curtos que são reflexivos. Inclusive agradeço a participação, os e-mails, as mensagens, incentivando esse trabalho desse ciclo de leitura. Porque nós temos inclusive companheiros que são cegos ou que têm dificuldade visual, não conseguem ler um livro, estando ele no papel ou nas mídias, e que gostam de ouvir, de participar desses trabalhos que a gente faz utilizando os recursos do áudio. E aqueles, você, que estão conosco no recurso do audiovisual, nós também convidamos você para nos ajudar transformando esse material, é um material escrito, com legendas, porque nós temos também a comunidade dos surdos e dos mudos. Olha que responsabilidade que pode estar chegando para cada um de nós no sentido de contribuir para um mundo melhor. Ao invés de brigar, ao invés de discutir, de ficar perdendo, parlando sem sair do lugar, mãos à obra, amigo. O tempo é um tempo definidor. Portanto, pode ser libertador. A revolução de ontem hoje se traduz no reposicionamento nosso como um astro que volta àquele ponto da órbita que vai nos garantir harmonia interior, paz no coração e, acima de tudo, estímulo para não desistir jamais. Com Jesus, por Jesus e para Jesus. Me despeço pedindo que você envie os seus comentários, suas perguntas, que serão com certeza analisados com muito carinho por todos nós. Beijo e um abraço em seu coração. Ave Cristo, mais uma vez. Muito obrigado, até a próxima.